Bom dia, minha igreja, que saudade de vocês. Tudo bem, Lu? Eu acho que dá para baixar um pouquinho o som do microfone, porque às vezes eu falo um pouco alto. Oi, agora sim. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está em casa. Que Deus esteja contigo. Carmen, nós sabemos que foi uma luta, né? Ainda está sendo. Mas nós, seres humanos, nós gostamos e devemos colecionar memórias. E nós gostaríamos de deixar para você uma lembrancinha, para simbolizar o carinho dessa igreja toda aqui, que orou fervorosamente por você. Tenho certeza disso. Aguarde um pouquinho você aí de casa, eu vou pegar a lembrancinha. Mas antes, é a surpresa que ela vai fazer, não imaginava. Quero que você abra seu braço. Você fecha. Esse é o abraço que eu quero te dar. Não vou poder fazer isso, mas esse é o abraço que quero que você receba com carinho. Oh, que coisa mais linda! É para a família, tá, Samuel? Porque a gente sabe que a luta não é só de um, né? A família toda vai ali, junto. Eles sofreram junto. Eu sei disso. Então, esse é o nosso carinho, simbolizando todas as nossas orações por você, por sua família. E nós continuaremos assim, orando. Tá bom? Vou colocá-la aqui. Obrigada. É um carinho muito grande que eu recebi dessa igreja, de todos. Não dá para falar, né? Eu gostaria de começar lendo o Salmo. Salmo 23, o salmo que a gente ensina começando com os nossos filhos quando são pequeninos, né? Salmo 23, no verso 4. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Esse é o meu versículo preferido da Bíblia, sempre foi, desde quando eu conheci a Bíblia, desde quando eu conheci Jesus. Mas eu não sabia que a realidade desse verso é tão difícil, é tão difícil. Só quem anda e quem está andando pelo vale da sombra da morte, seja qual for o seu problema, sabe quanto que é difícil acreditar que o Senhor vai estar com a gente cada passo que você der. Em cada passo. Desde fevereiro do ano passado que eu não voltava aqui nessa igreja. Fevereiro foi o último culto que eu assisti. Não sabia que eu teria quase 2 anos pela frente de luta. Foi exatamente no dia 16 de outubro de 2019. Fui fazer um exame de rotina, de mamografia, e quebrando todas as regras, a técnica de enfermagem, quando terminou o exame, quem aqui tem conhecimento em enfermagem ou algo assim, sabe que não pode ser feito isso. Ela puxou um computador e mostrou para mim 2 imagens. Um desenho redondinho, que eu entendia muito pouco o que era, e outro cheio de pernas. Parecia um bicho, né? Ela disse para mim: você sabe o que é isso? Eu falei: não. Ela disse: esse redondinho é um nódulo normal, que todas as pessoas podem ter. Esse cheio de pernas é um câncer, e é isso que você tem. Eu estava sozinha, ela não sabia os meus problemas emocionais quais eram, e ela disse isso para mim: você volte aqui daqui 2 dias, eu vou adiantar o seu exame, e você vai imediatamente para a sua médica, porque é muito sério. E eu saí dali, fui para casa, não contei para ninguém, porque eu estava acreditando que ela tinha cometido algum erro. E eu fiquei sofrendo 3 dias sozinha, orando, pedindo para Deus. E voltei buscar o exame. Quando eu cheguei lá, ela confirmou novamente: você pega esse exame e vai direto para a sua médica. Só que a minha médica não estava atendendo, ela tinha sofrido um acidente e a gente estava sem médico no nosso posto.
Aí foi falando com as amigas, né? Lá do SEMEN, de outros lugares, as enfermeiras, e eles conseguiram um encaixe para mim. Eu fui atendida e o médico confirmou, realmente, que ele não dizia que era câncer, mas ele dizia algo que precisa ser feito logo. Fui encaminhada com emergência para o centro de marcação de exames, de consulta, encaminhamento, e foi rápido. O Samuel foi chamado para ir buscar guia, só que nós já tínhamos sido informados que eu iria ou para Sorocaba ou para Itapeva. Era Itapeva mesmo, né, bem? E nós começamos a orar em casa. Nessas alturas, Samuel já estava sabendo o que estava acontecendo, Daniela. E nós começamos a orar que eu não queria ir para Itapeva, porque é muito longe a distância, e por tantas vezes que eu teria que ir. E quando ele foi chamado para ir buscar a guia, ele voltou chorando, né? E eu quis saber o porquê. É porque a gente tinha sido chamado para ir para Sorocaba. Eu fui na primeira consulta, um doutor jovem, muito simpático, o doutor Juvenal, olhou meus exames. Ele diz assim: eu não costumo comentar com o paciente o que ele tem com apenas um exame. Você tem algo que nós precisamos fazer uma cirurgia, seja qual for o resultado. Mas eu preciso de uma biópsia e de mais pelo menos uns 3 exames. E eu comecei a correr agora atrás daqueles exames, pela graça de Deus. Nosso convênio é ótimo, né? Ele atende em todos os lugares, é o SUS, né? E eu fui correr atrás desses exames, e parece que Deus estava abrindo as portas antes da gente chegar. Foi muito rápido. Recebi todos os exames, um pouco demorado, porque já entrou a pandemia. No final de novembro já estava, e dezembro já estava entrando a pandemia, e eles começaram agora a distanciar os exames, as consultas, para não ter aglomeração de pessoas. Fui para o médico, quando ele abriu os exames, confirmado, câncer realmente, um BIRAD 5, para quem não sabe o que é um BIRAD 5, eu costumo falar que é como se fosse um furacão, né? O furacão tem o 1, o 2, o 3, o 5, é terrível, né? E assim é o câncer, 5 já é cirurgia, já é muito avançado. A categoria dele, não importa o tamanho. A resposta era carcinoma invasivo. O invasivo, né, Ruth? É aquele que invade outros órgãos, por isso a preocupação do médico. E nisso já havia passado quase um ano, que eu já estava quase no final, novamente, de 2020, porque foi muito demorado. E foi marcado, então, minha internação para dia 23 de agosto, e eu fui feita a cirurgia no dia 24 de agosto do ano passado, 2020. Era uma cirurgia para ser realizada às 9 da manhã, mas por tanta coisa acontecendo no mesmo dia, eu só fui para o centro cirúrgico à 1 da tarde. Eu estava tranquila, com uma pressão a 21/11. Tranquila, sem nenhum estresse. Estava em jejum desde o domingo, isso era uma segunda-feira. Às 6 horas da tarde eu entrei em jejum, era 1 da tarde sem água, sem comida, sem remédio, sem nada. Fui para lá. Quando eu entrei no centro cirúrgico com essa pressão, eles me sedaram, não foi anestesia, para ver se a pressão abaixava. E eu só fui feita a minha cirurgia às 17 horas, por torno das 17 horas. A Fabiana me acompanhou, aquela minha filha do coração, que todos conhecem, estava lá comigo, estava desesperada sem saber o que estava acontecendo dentro daquele centro cirúrgico. E somente lá pelas 19 horas que ela recebeu a notícia que estava tudo bem, e eu fui para o quarto, com todas as reações pós uma anestesia, né? No dia 25 eu vim para casa, passando muito mal, muito mal. Samuel veio dirigindo meio em pânico pela estrada, não sabia se parava, o que fazia. Aí Deus veio na frente e preparou uma enfermeira muito boa para me esperar lá em casa, a Aline Sampaio, né? Todo mundo conhece quem ela é, e ela fez tudo o que precisava fazer para me socorrer. E ali não foi só a pior coisa, não. Continuaram os dias difíceis. No final de semana, a sobrinha da Mauricéia, a Tati, ajudava a cuidar de mim. Eu estava com uma cirurgia com 20 pontos, um dreno colocado, não podia me mexer, esse braço aqui não podia mexer de jeito nenhum. Para levantar era muito difícil, para dormir pior ainda. Dormi 12 dias sentada com travesseiros nas costas, e a Dani, o Samuel cuidando de mim, medicamento de 3 em 3 horas. Eu acordava à noite, tinha dó de chamar eles, porque sabia que eles também estavam cansados, mas eles acabavam acordando comigo chorando.
chorava baixinho, mas eles acordavam, né? Eu voltei para o médico, veio a segunda biópsia, com material da cirurgia, e o médico agora me dá triste informação, que eu tenho que fazer quimioterapia. Nas primeiras consultas, ele disse para mim que não seria preciso fazer, mas depois que chegou, precisou fazer, porque ele já tinha invadido os linfonodos. É isso, Ruth? A palavra é certa? Ele já tinha invadido os linfonodos e foram tirados. Precisava fazer a quimio. Eu tinha pavor desse nome, quimioterapia, porque eu já tinha acompanhado minha irmã e meu irmão fazendo quimioterapia e sabia o que era. Aí começaram as reações, muita dor de estômago, muita dor de cabeça, muita dor em todos os ossos, uma angústia tão grande que pega a gente que só quem já fez sabe o que é passar por isso. E foi ali que eu comecei. Quando eu entrei naquela sala de quimioterapia pela primeira vez, eu não sabia o que era. Não sei quantos aqui. Quanto aqui não sabe como que se toma quimioterapia? Não sabe. A maioria era como eu. Imaginava tudo, menos o que era. Você senta numa cadeira bem confortável, gostosa, você tem onde apoiar os pés, né? Tudo legal, um monte de enfermeira te tratando mil maravilhas. Aí eles colocam um soro normal, tem 2 frascos menores que você toma primeiro, um monte de droga para não ajudar no coração, ajudar num monte de coisa, alergia e tudo. E depois vem um outro vidro maior. Eu fiquei em torno de 3h30 na primeira sessão ali. Também estava muito tranquilo, pressão novamente 20/10. Né, todo mundo ali em cima de mim, cuidando, para ver se não acontecia algo pior. Então, é assim, as primeiras aplicações da quimioterapia, ela não te dá a reação. Ela vai te dar a reação 3 dias depois. Quando você está entrando no 3º dia, que ela começa a dar. Aí vem tudo que você pode imaginar, que não precisa nem falar. Né? Aí foi a segunda, foi a terceira. Na terceira quimioterapia, o cabelo começou a cair. Minha médica falava para mim, corta o cabelo, seu cabelo vai cair, você vai ficar desesperada. Eu estava com ele bem comprido. E eu segurando. Aí eu falei, não, deixa eu cortar um pouquinho. Aí cortei um pouquinho, cortei mais um pouquinho. Aí ela disse, vai cair, tá? Aí quando eu passei a mão, senti o cabelo começou a cair. Aí eu chamei nossa amiga, que mora aqui nessa rua, ela foi lá, acabou de cortar para mim. E nós continuando. Começa a nascer as feridas na boca, na garganta, nas mãos, nas pernas. Minha voz começou a mudar. O Samuel falava que não entendia o que eu falava, porque era muita ferida na boca. Alimentação muito difícil de comer. Aí começou a aparecer as alergias. Trocou medicamento, deu medicamento para alergia, não resolvia. Eu ia ficando pior, sangrava o nariz. E aí vai um monte de coisa. Até que eu fiz as 10 quimioterapia. Eu tinha que fazer mais. Mas eu comecei com uma alergia muito forte. As minhas veias não aguentavam mais aplicar nada. A médica chegou em mim e disse para mim, você me desculpa, mas eu não sei mais o que eu te dar. Suas alergias estão além daquilo que eu conheço. Eu tenho que te mandar para uma dermatologista. Aí eu vim para a dermatologista, para Tatuí. Em 2 dias, o centro SEMEN conseguiu para mim uma consulta com a doutora Thais. Eu fui. Quando eu entrei no consultório, ela disse para mim, você está fazendo químio? Eu falei, estou. Estava de touquinha, né? Os braços todos vermelhos. Ela disse, eu já sei o que você tem. Eu olhei assim para a Dani comigo. Falei, ok, vamos confiar. Ela disse, você está com fotossensibilidade. Essa palavra era desconhecida para mim, não sabia o que era isso. Ela diz assim, eu tratei da minha vozinha quando estava fazendo químio, ela ficou igual a você. Aí eu fiquei mais contente, né? Ela sabia o que estava falando realmente. Ela disse para mim, você vai ficar 15 dias fechado no quarto escuro. Não pode ter a luz nem de um celular. Tudo escuro. Se tiver claridade da janela, pede para botar plástico preto lá e só sai de lá à noite ou de manhã. Foi os 15 dias mais longos da minha vida e o sol saía às 6 da manhã e só entrava às 7.
E às 6 horas da tarde eu abri a porta do quarto e falava, Daniela, olha se tem sol. Tem, mãe, falta 1 hora ainda de sol. Aí eu esperava o sol esconder para eu sair andar lá um pouquinho. Eu andava muito pouco, porque meus pés estavam cheios de bolha, de feridas. Não podia ver TV, não podia ver o celular, não podia ver nada, porque eu tinha que ficar exatamente no escuro. Então eu escutava música e cantava no escuro. Eu vou pedir para o... Eu não sei quem está com o meu pendrive lá. Você pode colocar para mim, só para eles olhar umas fotos, tentar passar bem rápido para a gente não atrasar. Aí foi o dia que eu internei, a Fabiana estava comigo. Pode passar rapidinho, que eu falo rapidinho. Aqui, quando eu, em casa, já cheguei da cirurgia, aí ainda, pós-cirurgia. Aqui foi quando eu comecei a cortar o cabelo, foi o primeiro corte que eu fiz. Aí já estava mais curto. Ok, pode ir. Okay, acho que travou. Ok, aí já estava bem curtinho. Eu fui tirando devagarinho, né, para não ficar desesperada. Aqui foi minha primeira quimioterapia, ó, não tinha caído o cabelo ainda. Lá eles não deixam ficar tirando foto. Eu tirei com a mão, com essa mão esquerda aqui, eu não conseguia segurar muito o celular, aí não deu para pegar muito, mas dá para ver o soro lá em cima. Ó. Pode ir. Aqui o cabelo já tinha cortado, porque estava caindo mesmo, aí já comecei a usar a touquinha. Aí meu look, né? Bonitinho, pode ir. Aqui caiu tudo, não ficou mais nada. É interessante, volta um pouquinho, André. Aí, obrigada. É interessante a gente pensar assim, que o cabelo ele cai a raiz, ele não cai, ele quebra. Ele quebra rente no couro, porque ele fica seco. Pode ir. Aí um dos dias que eu estava mal, eu sentia tanta queimadura nos pés, que eu não conseguia cobrir os pés, era como se estivesse queimando com água quente. Pode ir. Aqui estava começando a fotossensibilidade. Aqui já mais forte. Aí mais forte, mais forte. Olha os braços. Queimava como se fosse queimadura mesmo de água quente. Ok? O pé. Olha o pé. Não conseguia andar. Aquilo ali é tudo bolha com água dentro. Parecia água fervendo. Pode ir? Aqui já estava melhorando, ó, que foi depois dos 15 dias. Ok? Ele já estava bem, né? Aqui eu já estava mais feliz, estava o rosto muito inchado. Pode ir. Aqui é o setor de quimioterapia. Eu tirei uma foto um pouco de longe também. Pode ir. Minhas enfermeiras, eu chamo de meus anjos da guarda. As duas primeiras aqui do lado direito são as enfermeiras padrão e as outras são técnicas de enfermagem. Ok? Ok. Então, rapidinho essa parte aí. 15 dias após a médica me liberou, só que ela cancelou as quimioterapias, ela não queria que eu continuasse fazendo, mas eu precisava da resposta da minha médica. E eu comecei a orar, Senhor, coloca na boca daquela médica o que eu estou pedindo para o Senhor. Ela tem que falar para mim o que eu quero ouvir. E eu voltei, e a Daniela explicou para ela tudo o que estava acontecendo comigo, e ela resolveu cancelar as duas que faltavam, chamadas quimioterapia branca, e passamos para as vermelhas. Eu tinha que fazer mais 4, que são mais fortes. E eu fui para a quimio vermelha no dia 15 de fevereiro. A reação foi pior. Eu não estava aguentando mais. Passei muito mal, muita falta de ar, muita dor. Tudo que podia sentir. E ali eu desisti de viver. Eu comecei a pedir para Deus que eu queria ir embora. Eu não conseguia olhar para a Daniela e para o Samuel e ver que eles estavam sofrendo junto comigo. Minhas irmãs ligando para mim, que não podiam vir me ajudar nem me ver. E ali eu comecei a pedir, Senhor, me leva embora. Não tenho mais o que fazer aqui nessa terra, minha missão eu já cumpri, eu quero ir embora mesmo. Aí eu precisava de continuar. Voltei na médica novamente, eu estava muito mal, e ela resolveu cancelar as outras quimioterapias que estavam faltando, porque era muito forte o que eu estava sentindo. Eu poderia ter outras complicações que seriam piores. Só que, nesse tempo, eu comecei a sentir muita dor na cirurgia.
Era uma dor muito forte, o braço. Eu não tenho movimentos ainda com esse braço normais. Mas a dor estava muito forte. E ela ficou preocupada, ela me mandou fazer novos exames, nova ultrassom, nova ressonância, e eu fui fazer. Quando eu cheguei em casa, no dia 5 de abril, eu abri o exame. Eu estava tão desesperado que eu falei, eu vou abrir esse exame antes de levar para a médica, porque eu fiz aqui em Tatuí. E quando eu olho para aquele exame, que eu bato o olho no resultado, um nódulo com BIRADS 4. Eu tinha tirado um com BIRADS 5. Eu comecei a chorar, joguei o exame em cima da mesa e eu disse, eu não vou mais para a médica, eu não vou fazer mais nada, eu não vou passar para outra cirurgia nem por outra química, eu não vou. Nesse momento, a Fabiana chegou lá em casa, a esposa do pastor, e eu estava chorando, Samuel sem saber o que fazia, e ela começou a conversar comigo, começou a orar comigo, começou a falar comigo, irmã, você tem que ir, você tem que voltar, você tem que falar com a médica. E eu voltei para falar com a médica. E ela pediu para mim fazer uma outra biópsia. Gente, a biópsia é um exame muito terrível de fazer. Eu fui para fazer a biópsia, cheguei lá, o médico não quis fazer, porque a dor era muito forte, era muito insuportável. Aí ele resolveu me dar 7 dias de antibiótico para eu melhorar. Eu voltei daí 15 dias fazer o exame. Quando ele começa a fazer a biópsia, ele usa um ultrassom para guiar a biópsia. Quando ele começou a passar o ultrassom, ele disse para mim assim, você está sem nódulo. Não tem nenhum nódulo aqui. O exame deve ter acusado inflamação dentro e que ele forma umas bolhas de água quando está muito inflamado. E os clipes também da cirurgia estão aparecendo no exame. Aí eu falei para ele, então não faz biópsia não, doutor? Manda, fala para a médica que eu estou bem. Ele disse, não posso fazer isso, eu tenho que fazer. Fez a biópsia, mas a biópsia não acusou nada. O exame deu negativo. O exame da ressonância deu negativo. A mamografia deu negativo. E tudo foi dando negativo. Porque Deus estava dirigindo desde o começo. Foi muita oração. Foi muita pessoa orando por mim. Eu não tenho nem como lembrar de tantas pessoas que estavam orando por mim, de todos os lugares. Daqui, de outras cidades. Em todos esses dias, quando chegava a noite era pior. À noite parece que a dor aumentava. E eu pedia todas as noites para Deus, e eu falava com Deus que eu não estava suportando, que era muito difícil, que eu não ia aguentar. Num sábado, no dia 20 de fevereiro, eu tinha passado um dia até que bem. Quando chegou no pôr do sol, eu comecei a sentir falta de ar. E com essa história de Covid, né, você começa a pensar em tudo quanto é coisa. Falta de ar foi aumentando, a dor foi aumentando, e eu comecei a sentir tontura. A Daniela ajudou eu deitar. E eu falei para ela, filha, eu não estou bem, eu vou desmaiar. Mas não era desmaiar, eu estava sentindo realmente que eu ia morrer. E eu comecei a me entregar nas mãos de Deus, entregar minha filha, meu esposo. E eu falei, Senhor, o Senhor escolheu o pôr do sol para me levar embora. Eu estou pronta, não tem problema, pode chamar. E a Dani começou a chorar, e minha respiração ia embora, as dores sumiu tudo, os sentidos sumiu tudo, eu não sentia mais meu corpo. O Samuel saiu de perto, ele deve ter ido chorar, orar. E eu escutava muito baixo a Daniela me chacoalhando, porque ela me chacoalhava, ela dizia, mãe, não vai embora. Não vai embora, mãe, fica comigo. Eu preciso de você. A Fabiana começou a ligar, mandar mensagem, suplicando. Ela dizia, mãezinha, não vai embora. Eu preciso de você. Recebi uma mensagem da Nayeli. A Nayeli me chama de vó, né? Eu sou a avó dela. Vó, você não pode desistir. A gente precisa muito de você. Aquele restante de noite, eu comecei a melhorar, estava deitada, e comecei a mudar a minha oração. Falei, Senhor, por que o Senhor não me levou? Eu estava pronta. As pessoas dizem que quando você vai morrer, passa toda a dor, tudo que você está sentindo. Eu já entrei em coma uma vez, foi um coma rápido, mas foi exatamente esse sentimento que eu tive. Tudo que está doendo passa, e você sente como se estivesse
apagando tudo, desaparecendo tudo. É o que estava sentindo naquele momento. E eu comecei a falar com Deus, por que que eu não fui ainda? Por que que as pessoas ainda estão dizendo que precisa de mim? Será que é verdade? Samuel me levou para o UPA na madrugada, fui medicada, melhorei, vim para casa. Aquela noite eu falei muito com Deus. A minha cura estava chegando devagar, só que no meu desespero eu não entendia. No meu desespero eu sentia dor, eu chorava muito, mas Deus estava me curando. Eu saía daquela sala da quimioterapia, eu vinha para casa, mas é como se eu continuasse dentro daquela sala, eu não conseguia me desligar. Eu sentia a dor das meninas pegando a minha veia, que às vezes furava, muitas vezes. Eu sentia a reação da quimio, eu sentia o cheiro daquela sala. Eu não conseguia me libertar daquilo ali. E nessa noite eu comecei a olhar para Deus e Deus começou a tirar da minha cabeça tudo aquilo. E eu comecei a ver que Deus estava me abençoando, que Ele estava me cuidando, que Ele estava tentando me tirar daquele deserto que eu estava andando. Eu fechava os olhos, eu enxergava montanhas, eu sentia a minha cama chacoalhar como se eu estivesse caindo dentro de um buraco que não tinha fim. E Ele começou a mostrar para mim que Ele ia me tirar daquilo ali. Ele foi me mostrando que eu ainda estava viva, que eu ainda estava respirando, que eu ainda podia colocar minha vida nas mãos dEle, porque Ele ainda tinha algo para mim. A misericórdia de Deus estava sobre mim todos os dias. E um daqueles dias que eu estava desesperada, eu recebia muita mensagem. A Ciméria me mandou um vídeo de uma música, que eu acho que eles tinham acabado de gravar, o trio. E eu comecei a escutar aquela música todos os dias, toda hora. Eu decorei a letra dela, eu cantava no escuro. E eu fui lutando cada dia. Comecei a melhorar. Hoje eu tenho algumas sequelas ainda. Eu tenho muita dor nos ossos ainda. Às vezes voltam algumas feridas. A gente sabe que o câncer é cruel, que após 4 anos ele pode voltar. Muita gente estava curada do câncer, depois voltou, retornou. Eu não quero pensar nisso. Eu só quero pensar que eu estou na mão de Deus, que eu me coloquei nas mãos dEle. E se realmente eu tenho uma missão ainda nessa terra, eu sei que Ele vai me curar. Eu quero voltar a fazer meus encontros de casais, meus encontros de família. Eu quero dar estudo bíblico. Faz 2 anos que eu não dou estudo bíblico, eu quero voltar. Quero ajudar a resgatar essas pessoas que estão aí longe, achando que esse mundo está demorando muito ainda, mas não está. Olha, tanta pandemia, tanta coisa que está acontecendo, quantos irmãos indo embora. Eu falo para nossas irmãs, Deus está chamando os que estão preparados. Não chore por quem está indo embora, console aqueles que estão ficando. Deus está levando. Naqueles dias que eu passei naquele hospital, eu distribuí muitos livros lá. Eu conversava com as enfermeiras. Eu sentava na cadeira, mas eu não dormia. Eu ficava acordada. E eu ficava falando com elas, eu ficava conversando com elas. Elas falavam para mim, Dona Carmen, a senhora está sentindo dor, a gente sabe, você está sentindo mal, mas você não se entrega. Você está falando com a gente, você está dando mensagem, você está falando palavra de conforto. Eu orava por elas, elas faziam um pedido para mim de oração. E eu agradeço a Deus por ter passado por lá, porque quem sabe foi a única mensagem que elas iam ouvir. Às vezes eu chorava na sala, às vezes a gente trocava receita de pão, de bolo. Elas diziam, você está forte, você está bem. A última quimioterapia que eu fiz, que a Dani foi comigo, uma enfermeira falou assim para mim, eu tenho vontade de pegar sua mãe e botar ela dentro de um potinho. Acho que ela queria que eu ficasse lá dentro de um potinho, mas eu não queria não. Quantas pessoas estão sofrendo por esses dias? Perdendo seus entes queridos, seus pais, seus filhos, os amigos. Tudo é muito duro. O sofrimento, quando ele é prolongado, ele acaba com a gente. Eu fico lembrando do irmão Serquetano, quantos anos que ele está sofrendo.
Quantos estão sofrendo com os pais idosos, com problema, com dengue, com covid, com demência, com Alzheimer, com tanta enfermidade que está sobre essa terra? Se você não segurar nas mãos de Deus, você não vai caminhar nenhum passo. Eu tenho pedido para Deus, me ajude a vencer um dia de cada vez. Me ajude a dar um passo de cada vez, porque às vezes o dia se torna longo. Não desista, pergunta para Deus se você ainda tem uma missão aqui. Louve o Senhor, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja de luto, mesmo que você esteja no hospital. Ajude alguém nessa caminhada, pegue um telefone, ligue, mande uma mensagem. Sabe, era confortante quando as esposas dos anciãos chegavam lá em casa, orava comigo. Às vezes eles entravam só ali na varanda, não queriam nem entrar para dentro. Me levavam uma flor, um bilhete, um bolo, seja o que for. Mas você saber que uma igreja está orando por você, isso te ajuda, te segura. Eu só suportei tudo isso porque eu sabia que a minha igreja estava orando por mim. Os pastores de outros lugares, ancião, pastor Vinícius e pastor Mateus, me visitou um dia que eu estava muito, muito ruim. Eles me ungiram lá em casa. Oraram por mim o tempo todo. Minha família, minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos, primos me ligavam. Tia, não posso ir aí, tia, mas a gente está aqui em oração. Meu grupo de mães em oração, que a gente ora todos os dias às 3h da tarde. Foi muito bom saber. As minhas vizinhas lá de casa, que perguntavam toda hora, você quer comida, você quer sopa, você quer isso? Eu dizia, não, não quero, não quero, não quero. Era a única coisa que eu sabia dizer, não quero. Porque parecia que não passava na garganta. Foi muita gente me ajudando. Mas teve 2 pessoas que sofreu ali comigo cada minuto. Foi a Dani. Não sei de onde que ela tirou tanta coragem, mas ela aprendeu a fazer curativo. Ela aprendeu a me dar banho, me dar comida na boca, remédio de 3 em 3 horas, ela não dormia. Teve um dia que o Samuel escutou eu chorando dentro do banheiro, ele disse para mim, você está mal de novo? Disse, não, eu consegui enxugar o pé. Consegui enxugar o pé sozinha, por isso que eu estou chorando. Samuel, que no dia 21 de abril de 85, disse para Deus que ia ficar junto comigo na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, e ficou. Ficou até hoje. Chora, sorria, canta. Está aí firme. Foi difícil, mas nós estamos vencendo, mesmo tendo algumas sequelas ainda. A sua dor é tão forte que ninguém conhece ela. Só você. Tem uma frase que diz assim, a maior dor do mundo é aquela que eu passei. Porque você não conhece a do outro. Você conhece a sua. Você pode chorar com a pessoa, você pode orar com a pessoa, mas a dor dela, só ela sente. E teve alguém que sentiu uma dor muito mais forte do que a minha ou da sua. Foi Jesus, quando ele estava lá na cruz. Ele tinha pregos nas mãos, coroa na cabeça, espinhos. Mas a dor maior que ele sentiu ali foi a nossa dor. Aquela cruz ele sentiu a dor de Adão e Eva quando eles perderam seu primeiro filho. Naquela cruz estava a dor de Jó, quando ele esteve com aquelas feridas, quando ele perdeu os filhos, todos os seus bens. Quando eu estava com aquelas feridas, eu lembrei muito de Jó, que eu não podia coçar, eu não podia passar nem a mão em cima. Eu lembrei a dor que ele devia ter sentido. E Jesus sentiu também lá. Naquela cruz estava a dor de nossos irmãos internados no hospital, que não pode receber nem visita. Aqueles que estão morrendo, que não pode ter nenhum funeral. Aquelas famílias que estão lutando com tantas enfermidades difíceis, que está agora.
dor grande que a família Castilho passou nesses últimos dias, se despedindo da Mara, que a gente amava tanto. A enfermidade da Lina, que quase não resistiu, mas está aí de volta, chegou ontem, graças a Deus. Está fraquinha ainda, está precisando de muita oração. Mas minha irmã Lina, eu sei que você está me vendo, não desista, escuta como eu escutei o que os outros me falavam. Não desista, nossa missão aqui não acabou ainda. Vamos unir nossas forças, nossas orações para trabalhar para Deus, para resgatar aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Foi lá naquela cruz que Jesus suportou a maior dor de todos os tempos. Ele te entende porque ele passou ali. Às vezes Deus fica em silêncio, a gente não sabe por quê. Mas Deus fica em silêncio para a gente não ouvir a resposta que a gente não queria. Às vezes não é o que eu quero, o que eu estou pedindo, que Deus vai me responder, então ele fica em silêncio. Assim como ele ficou em silêncio quando Jesus estava na cruz. Porque o que ele ia responder para o seu filho era: meu filho, você vai morrer agora, porque o peso do pecado está sobre você. Então Deus muitas vezes fica em silêncio. Porque a gente não suportaria a resposta naquele momento. Deixe os dias passarem. Viva um dia de cada vez, viva um momento de cada vez. Porque lá na frente vai estar a sua vitória, lá na frente vai estar a resposta que Ele quer dar para você. Estou melhorando a cada dia. Estou recebendo um milagre a cada dia. Cada dia dá mais força. Esse daqui é um milagre que eu estou recebendo. Vou tirar agora. Não deu tempo de ir na cabeleireira ontem, tá? Estou aqui, está nascendo. Né? Que os mais lindos louvores e glória seja dado a Deus Pai, a Deus Filho, a Jesus, ao Espírito Santo. Meu anjo de guarda que eu clamava para ele, não sai de perto de mim, segura na minha mão, porque eu sozinha não dou conta, fica comigo. Eu vou chamar os meninos que eles vão cantar uma música que eu escolhi. Para um pouquinho. Esse hino foi o que a Cimere me mandou. E eles vão cantar para mim. Tem uma passagem bíblica ainda que eu quero ler com vocês. Espera só um minutinho, meu bem. Eu vou encerrar lendo o Salmo 23, versículo 6, que é a melhor parte do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus seja louvado. Que na sua vida possa existir um milagre a cada dia. Que a cada dia você pode sentir a misericórdia de Deus sobre você. Deus abençoe. Obrigado pela minha igreja. Obrigado pela minha igreja. Eu quero dizer aqui aos casais que estão aqui, já que ela mencionou a data do nosso casamento, lá em maio, ou melhor, em abril de 85. Naquele dia, eu disse que eu seria fiel a ela em todos os momentos, nos bons e nos maus momentos. E eu quero aqui reafirmar, eu gostaria de dar um conselho aos casais: não desista da sua família, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não desista de que essa é uma das coisas que permanece desde a fundação do nosso mundo, a família. Queridos, eu exorto aos casais desta igreja: não desista da sua família. E eu quero prometer diante de Deus e diante da igreja e de quem estiver assistindo, que eu continuarei com você. E não seja besta de fugir de mim.